gente vai começar a fazer a leitura, a descrição do tema das neoplasias. Tema bastante extenso e tem muita coisa a se considerar, né? A primeira consideração a fazer vai ser a nomenclatura, para a gente diferenciar a neoplasia benigna de maligna. Depois a gente vai passar para as características morfológicas das neoplasias e as características fisiológicas também. Epidemiologia, entender os conceitos de existência do câncer e quais fatores predispõem, a base molecular do câncer, esse ponto aqui é bastante interessante e importante. Agentes carcinógenos, certo? Quais são os fatores que de fato podem produzir câncer, não só aumentam o risco para a aparição do câncer, como podem produzir de fato. Defesa do anfitrião contra os tumores e aspectos clínicos da neoplasia. A gente vai observar que efeitos uma neoplasia pode produzir no organismo, além de falar dos diferentes tipos de câncer, né? Então, o primeiro ponto é falar sobre a nomenclatura. A gente tem que neoplasia é novo crescimento, significa a base etimológica da palavra novo crescimento, e o termo tumor, para se referenciar uma neoplasia, já é muito pouco utilizado, né? É utilizado, antigamente era mais comum utilizar tumor, né? Então, tumor a gente sabe que é a tumefacção produzida pelo edema e não neoplasia. Então, o que é a definição de uma neoplasia? Além de ser um novo crescimento, o que traz para a gente no ambiente clínico? Uma massa anormal de tecido, o crescimento excede, está descoordenado com os tecidos normais, e o crescimento persiste mesmo depois que parem os estímulos que desencadearam o crescimento dele. Então, por quê? Como que ele persiste? A persistência, ela se deve a alterações genéticas, né? Então a gente vai ter algumas alterações genéticas que vão alterar a progênie daquelas células tumorais. Ou seja, se a gente tem alteração de uma célula ali específica, a gente muda conformações de DNA dela para que ela seja tumoral, né? Qualquer estímulo oncogênico poderia fazer isso. A gente vai ter essas células sempre se diferenciando daquela maneira tumoral, né? Maneira neoplásica. Geralmente, as células continuam sendo dependentes do anfitrião por dois fatores, né? Pela nutrição e irrigação. E a gente vai entender o conceito de células clonais, né? De que os tumores são clonais, porque toda a população de células tumorais se origina de uma única célula. E aí esse é o conceito de clonal, né? Então a gente vai ter que ter isso em mente. Tumor benigno, a gente vai separar agora o tumor benigno de tumor maligno, para entender melhor quais são os conceitos. Então, tumor benigno, a gente tem características microscópicas e macroscópicas que são não tão agressivas, né? Que são relativamente inocentes, né? Esse tumor ele não pode se disseminar geralmente, e geralmente ele pode ser extirpado por cirurgia local, né? De onde ele começou a crescer. E esse paciente, ele geralmente sobrevive, né? Então a gente tem uma sobrevida mais alta, uma taxa de sobrevida mais alta para os tumores que são de origem benigna, tem essas características mais inocentes. No caso dos tumores malignos, esses são os que a gente denomina de fato cânceres, né? Câncer vem de caranguejo e essa palavra, a etimologia da palavra câncer, sugere que as células, né, aquele conjunto celular maligno, eles se aderem a qualquer parte, aproveitam de maneira obstinada, similar a um caranguejo, parasita ali. E aí eles podem invadir estruturas adjacentes e começam a disseminar. Disseminam pela veia hepática, vai ter metástase aquelas células disseminando localizações importantes, que é o que a gente metástase, certo? Agora, algumas características que a gente vai ter para todos os tumores. Então, todos os tumores, dois componentes básicos. O que são? São as células neoplásicas clonais, que a gente vai chamar de parênquima do tumor, e o estroma do tumor, né? O estroma reativo, que é formado pelo conjuntivo, vasos sanguíneos e quantidades variáveis de linfócitos e macrófagos, certo? Então, o que acontece? O crescimento e a evolução
tumor depende de forma crítica do estroma. Depende de forma muito crítica desse tecido conjuntivo, dos vasos sanguíneos, sobretudo os vasos sanguíneos, né, pela nutrição e irrigação. Então o estroma é que vai ditar pra gente como esse tumor vai se comportar, de fato. Além das alterações genéticas e as características do tumor em si. A gente vai ter, por exemplo, o carcinoma in situ, né? Tem uma base de tecido conjuntivo, uma base de tecido estromal muito ligada. E aí, nesse caso, vai ter o carcinoma ficando ali naquela, por mais que ele seja um maligno, vai ficar naquele local, por isso in situ. Se a gente tem um estroma escasso, a neoplasia ela é blanda e não é muito agressiva. É uma carnosa. O livro vai trazer pra gente o conceito de desmoplasia, que é casos assim, página. É uma alteração pela célula, mas por sobre as células estromais. E então a gente vai ver quais são as convenções para a nomenclatura de tumor benigno e de tumor maligno, né? Começando com o tumor benigno, o que o livro traz para a gente? Que, em geral, nos tumores benignos, a gente adiciona o sufixo oma ao tipo celular de origem, né? Os tumores de células mesenquimatosas são os que geralmente cumprem essa regra, né? Que seguem essa regra de fato. Ou seja, se a gente tem um tecido fibroso, tumor de tecido fibroso, a gente vai chamar de fibroma. Se a gente tem um tumor de tecido cartilaginoso, vai chamar de condroma. Tumores epiteliais benignos, é mais complexa essa nomenclatura, certo? Então a gente está falando de células mesenquimatosas, e para células mesenquimatosas é fácil de nomear, no caso dos tumores benignos. Para o caso dos tumores de células epiteliais benignos, é um pouco mais complexo. Aí o livro vai trazer para a gente a compreensão. Então a gente vai ter que, para células de tumores epiteliais benignos, a gente vai ter o adenoma, por exemplo, que é a neoplasia epitelial benigna derivada de glândulas, né, de células glandulares, certo? Por exemplo, se a gente tem uma neoplasia epitelial benigna que produz projeções digitiformes ou verrucosas, a gente vai chamar de papiloma. Então ainda é epitelial, ainda é benigno, mas a gente tem essa característica, né, da produção de projeções digitiformes ou verrucosas. E os papilomas, o maior exemplo aí que vem à mente é a tumoração produzida, neoplasia produzida pelo papiloma vírus, né, HPV. Se a gente tem tumores que formam grandes massas císticas, a gente vai ter os cistoadenomas, certo? Como no ovário, né? Comuns no ovário, cistoadenoma. Se a gente tem um padrão papilar que se que entra para dentro dos espaços císticos, a gente vai ter um cistoadenoma papilar, certo? Um padrão papilar, né? Um padrão digitiforme verrucoso, porém que está entrando para dentro de um espaço cístico, cistoadenoma papilar. E se a gente tem uma projeção que é visível macroscopicamente, sobretudo nas superfícies mucosas, né, na nos gástrica ou no cólon, a gente vai denominar pólipo. E aí o livro vai trazer para a gente a imagem de um pólipo. Então a gente tem um corte histológico de um pólipo. Este é o pólipo, né? Então esse é o tecido normal. Aqui o estroma do tecido normal, a lâmina basal. E aqui a gente tem uma diferenciação e a formação de todo esse tecido adenomatoso, né? Um adenoma que está se projetando à luz do cólon. E aí, numa visão macroscópica, a gente tem essas lesões projetando a mucosa do cólon. Então, um adenoma que se projeta à luz de cólon. Isso é um pólipo de cólon. Seguido para os tumores malignos, a gente vai ter um pouco mais complexas as nomenclaturas, né? Então, quando a gente tem
tumores que se originam de tecido mesenquimatoso, como é o caso aqui dos tumores benignos, a gente só adiciona coma. Para tumores malignos de tecido quimatoso, geralmente vai chamar de sarcoma, né? Sar quer dizer que é carnoso porque tem pouco estroma, e aí a gente tem pouco estroma de tecido conjuntivo sendo produzido, a afecção tumoral vai ser só no parênquima, certo? E aí o livro vai trazer pra gente alguns exemplos, como fibrosarcoma, condrosarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma. As células, os tumores de origem celular epitelial podem ser derivados de qualquer uma das capas, das 3 capas germinais, né? Das capas ectodermo, mesodermo ou endodermo, a gente vai chamar de carcinoma, certo? E aí é que começa a ficar um pouco mais complexo. Ou seja, os carcinomas a gente já vai poder classificar outra vez, né? A gente pode ter carcinomas de células escamosas ou epidermoides, né, que vão se assemelhar ao epitélio escamoso. Por que se assemelhar? Porque a gente sabe que tumor maligno a gente tem um crescimento celular indiferenciado, com a diferenciação que é agressiva, né? A gente pode ter, por exemplo, adenocarcinomas, certo? É uma subclassificação do carcinoma. Por que adeno? Porque são células epiteliais neoplásicas de padrão glandular, certo? E aí o livro traz que existe o caso, né, que não é raro, em que o câncer está composto por células indiferenciadas, né? Esse câncer composto por células indiferenciadas de fato, que a gente não consegue qual é a origem celular, qual é a origem do tecido em que elas foram a ser formadas, que vai chamar de tumores malignos indiferenciados, né? Então, esse tumor maligno indiferenciado faz menção a uma formação neoplásica da qual a gente não conhece a origem. E aí o livro vai trazer a nossa compreensão o conceito dos tumores mistos, né? O que são os tumores mistos? É quando, usualmente, a gente tem um único clone neoplásico, certo? É uma única célula ali que vai gerar o tumor pra gente. Quando a gente tem um único clone neoplásico que produz 2 tipos celulares, certo? Aí a gente vai ter um tumor misto. Um grande exemplo é o tumor misto de origem na glândula salival, certo? Onde a gente vai ter componentes epiteliais da glândula e mais uma estroma mixoide, e aí esse vai ser o ponto em que a gente vai ter uma formação mixoide, né? A formação mista, a formação de células que não deveriam estar ali, ou que não fazem parte daquele tecido, e em algumas ocasiões a gente vai ter ilhotas, né, de cartílago de osso. E aí o livro traz pra gente aqui o tumor misto, né, figura 7.2, traz pra gente o tumor misto. Eu não consigo identificar bem essa estrutura, acho que é uma artéria, me parece uma artéria, mas eu acho que a estrutura onde a gente tem essa forma de cartílago, né, o estroma mixoide que se assemelha ao cartílago, é esse ponto aqui. Mas enfim, a gente vai ter esse tipo de tumor, né? O tumor misto, a gente vai ter o tipo celular da topografia do tumor e mais outro tipo celular que vai ser geralmente ilhotas, né, de cartílago de osso. A esse tipo de tumor a gente vai chamar de adenoma pleomórfico, certo? Então, adenoma porque ele nasceu das glândulas salivais, pleomórfico porque ele tem uma forma que não era esperada. Né? Aí o livro parte para trazer para a gente que o conceito de que os tumores pleomórficos, esses tumores mistos, não podem ser confundidos com o teratoma. Né? E o teratoma é, basicamente, um tumor que tem como componentes tecidos maduros ou imaduros que representam mais de uma capa celular germinal, certo? E em ocasiões, 3 de uma vez só. Esses tumores se originam das células totipotenciais, geralmente essas células estão formadas, a gente tem naturalmente no ovário e no testículo, certo? E em ocasiões o livro fala que ele
faz parte aí de restos embrionários sequestrados na linha média, deve estar aí atrás das membranas basais de alguns outros tecidos em ocasiões, certo? E aí, o que compõe o teratoma? A gente vai ter que o teratoma pode ser composto de partes bem diferenciadas, então seus componentes podem ser bem diferenciados, o que a gente vai chamar de teratoma benigno, onde a gente consegue identificar componentes dessa formação tumoral, ou se elas forem menos diferenciadas, as diferentes componentes forem menos diferenciados, a gente pode chamar de teratoma imaduro ou potencialmente maligno, né? E aí o livro vai falar pra gente que a gente tem uma fórmula que é um padrão de formação de teratoma que é particularmente frequente, que é o teratoma cístico, cistoepidermoide, cistodermoide, né? Ovárico. Se diferencia em geralmente vai se diferenciar com relação às linhas ectodérmicas, e a gente vai ter uma formação cística recoberta por pele, cheia de pelo, glândulas sebáceas e estruturas dentárias. E aí aqui a gente mostra, o livro trouxe pra gente um teratoma cístico de ovário aberto, né? Então, bastante interessante, provavelmente essa estrutura estava dentro dessa, então a gente tem formação de pelo, esse aspecto gorduroso provavelmente deve se dever ao número de glândula sebácea, né? E aqui essa estrutura é um dente, de fato. Então a gente tem formação de um dente lá dentro do ovário, bastante interessante esse achado e essa parte da discussão. Aqui ele vai mostrar uma imagem microscópica de um tumor similar, mostra pele, glândula sebácea, células gordurosas e trato de tecido nervoso. Trato de tá aqui, fecha, de fato aqui. Deve ser toda essa, mas não consigo identificar quem é de fato. Células gordurosas a gente aqui. Essas devem ser todas essas, né? Esse tecido claro aqui devem ser massas, células gordurosas e pele tá bem aqui em cima. Tá na orelha aqui, todo mundo viu no vídeo. E aí o livro termina pra gente esse ponto da discussão, trazendo à memória que alguns termos que sugerem benignidade, como linfoma, melanoma, mesotelioma e seminoma, foram utilizados erroneamente, aparentemente erroneamente. Foram produzidos erroneamente, né? Porque eles sugerem benignidade, já que tem o nome do tipo celular mais o sufixo "oma", porém são utilizados para certas neoplasias malignas, né? Linfoma dos linfócitos, melanoma dos melanocitos da pele e de qualquer outro tecido que apresente esse tipo de célula, mesotelioma e seminoma provavelmente das glândulas prostáticas ou dos testículos, né? Então esses são todos que fogem à regra que foi estabelecida ali em cima sobre dizer benignos, tem o nome do tipo celular e o sufixo "om". E aí o livro traz pra gente esse quadro principais tumores que a gente tem. Então, tem ele separando por tecido de origem, se for benigno naquele tecido de origem, se for maligno naquele tecido de origem, tem um outro nome. Então, a gente vem para tumores de origem mesenquimatoso, por exemplo, certo? E aí, para falar dos tumores mesenquimatoso, a gente fala de tecido curvados, a gente tem o fibroma, lipoma, condroma, osteoma, certo? Para designar formações tumorais benignas. E aí, para designar formações tumorais malignas desses mesmos tecidos, a gente vai falar sarcoma, sarcoma, osteosarcoma, né? Nos tecidos endoteliais, por exemplo, né? Vasos sanguíneos, a forma benigna é o hemangioma, a forma maligna é o angiosarcoma. Nos vasos linfáticos, linfangioma, a forma benigna, a forma maligna, angiosarcoma, certo?
Na membrana sinovial, não sei se a gente não tem formação tumoral benigna, mas a formação tumoral maligna chama sarcoma sinovial. Na membrana mesotelial, no mesotélio, né, a gente tem nomenclatura para formação benigna, mas nomenclatura para formação maligna é o mesotelioma, que vai fugir a regrinha lá do tipo celular e oma. O tipo celular que é mesotélio e o oma no final. Cobertas encefálicas, né? Tem formação de oma e, no caso do maligno, vai ser meningioma invasivo, fugindo aí da platura. Células sanguíneas e células relacionadas. Células hematopoéticas, a gente vai ter as leucemias. E de tecido linfóide, fugindo da regra também, vou até apagar esse aqui, fugindo da regra também os linfomas. Né? No músculo liso, a gente vai ter o leiomioma, sendo a forma benigna, leiomiosarcoma, sendo a forma maligna. Músculo estriado, rabdomioma, forma benigna, rabdomiosarcoma, forma maligna. A gente tem depois para classificação dos tumores de origem epitelial, né? Então, se a gente tem formação de tumor no epitélio escamoso estratificado, a gente vai ter um papiloma de células escamosas ou carcinoma epidermoide. A gente tem nas células basais da pele ou anexos, benigno, tem formação, a gente vai ter um carcinoma basocelular. Recobrimento endotelial de glândulas ou de condutos, adenoma se for benigno, adenocarcinoma se for maligno, papiloma se for benigno, carcinoma papilar se for maligno, cistoadenoma, adenocarcinoma se for maligno, carcinoma se está estabelecendo pra gente que é maligno. E a gente tem aqui o seminoma também para marcar, né? Epitélio testicular, células germinais, vai ter o seminoma sendo uma formação maligna, certo? Tumores de melanócitos, né? Tumores que vão ser benignos, vão ser as névoas, né? Névoos, pelas marcações no braço. E aí, um névo pode evoluir para um melanoma maligno, né? O melanoma também foge a nomenclatura, foge a regra de nomenclatura. E aí a gente vem para mais de um tipo de célula neoplásica, né? Tumores mistos, geralmente derivados da mesma capa celular germinal, né? Então, glândulas salivais, onde a gente tem um adenoma pleomórfico, né? Um tumor misto de origem salival, então a gente sabe de onde ele vem das glândulas salivais, por isso adenoma, e aí pleomórfico por ele ser misto. Vai ter o tumor misto de origem na glândula salival, que é aquele que viu o corte histológico ali com formação de cartílago. E aí, nos tumores que tem mais de um tipo de célula neoplásica derivada de mais de uma capa celular germinal, são os teratomas, teratogênios, vai ter células totipotenciais nas gônadas ou nos restos embrionários, gônadas entende por testículo, certo? E a gente vai ter a formação do teratoma maduro ou cisto dermoide, né? Para o caso de benigno. Para o caso de maligno, teratoma imaduro ou teratocarcinoma, certo? Tabela bastante interessante, vai trazer para a gente as nomenclaturas, para a gente poder familiarizar melhor também com as formações que são de fato tumorais e cancerígenas e as formações que são tumorais, porém benignas.